Olá, povo do Direito do Trabalho, tudo bem com vocês? Vamos lá para um novo vídeo de análise de acórdão. Hoje, mais uma decisão do TST. Eu convido a todos que não estão inscritos que se inscrevam no canal. Se quiserem ativar o sininho, eu vou aprender a mexer isso bem bonito. E compartilhem o vídeo com quem vocês acham que pode aproveitar esse conteúdo. Esses vídeos que eu tenho trazido aqui para o YouTube têm sido em geral, então, sobre decisões do TST ou do STF, de matéria trabalhista específica, ou, ultimamente, eu tenho trazido uns porque, por acaso, eu tenho achado esses bastante interessantes, sobre assuntos relacionados ao direito civil, ao direito do trabalho, mas na área da responsabilidade civil, principalmente em relação a acidentes e doença do trabalho, que são situações que interessam não só para o pessoal do direito do trabalho, mas também para o pessoal que atua especificamente nessa área de responsabilidade civil. E existem alguns temas novos nessa matéria. Nós sabemos que nem todo mundo do direito do trabalho é muito afeito a essa matéria de responsabilidade civil, e como eu já falei em outros vídeos para vocês, o estudo do direito civil é muito relevante para quem pretende atuar nessa área da responsabilidade civil por acidente de trabalho, tanto por parte do trabalhador, quanto quem atua pela empresa para fazer a defesa. Antes de eu entrar na decisão propriamente dita, vou trazer aqui para vocês, então, o tema principal desse acórdão. O tema desse acórdão é a síndrome de burnout. Vejam, não é burnout, tá? Porque é uma síndrome que não nasceu na França. O significado vem do idioma inglês mesmo, nasceu nos Estados Unidos, essa ideia do conceito. Então, é síndrome de burnout. E é assim que ela é tratada no direito brasileiro também. No que consiste essa síndrome de burnout? Ela é uma sensação, estou aqui com a minha colinha, né? Ela é a sensação completa de exaustão no trabalho. Pode ter um sentimento de inferioridade em relação aos demais colegas, começa a surgir uma angústia na hora de trabalhar, aquele sentimento de angústia que é muito próprio, né? Uma insatisfação com o resultado, então o resultado parece que nunca vai ser satisfatório. E esse conjunto de sintomas, então não um deles sozinho, né? Esse conjunto de sintomas é que a gente pode chamar de síndrome de burnout. Por isso que é uma síndrome, porque normalmente está relacionada a uma série de fatores, né? E tem uma tendência de que a gente espera que, retirados esses fatores da vida da pessoa, ela não deixe, não sinta mais, não tenha mais o retorno a essa situação. Então, retirados os fatores que geraram a síndrome, nós podemos encerrar a síndrome. Esse termo está relacionado, o termo em inglês está relacionado ao estresse, a um estresse que seja um estresse crônico, que ele é tão elevado que pode apresentar, então, sintomas de depressão. Por isso, tem quem entenda e quem até quando faz o diagnóstico, faça um diagnóstico de depressão a partir da síndrome de burnout, e não como a síndrome de burnout como algo separado. Tem gente que entende que é só um estado depressivo causado pela síndrome de burnout. Mas o que nós vamos ver, inclusive, nessa decisão, é que o perito não enquadrou em nenhuma das outras hipóteses, e sim na doença síndrome de burnout mesmo, porque a gente tem ela elencada na portaria que trata da matéria. Então, como a gente tem essa previsão específica de síndrome de burnout como doença psiquiátrica, o perito, no processo que a gente vai ver, enquadrou a síndrome de burnout mesmo. Diz que ela não era elegível, a autora, para outras síndromes, para outras doenças, tá? E aí até, buscando algumas matérias sobre o assunto, depois eu vou colocar para vocês ali na descrição, o site da Associação Nacional dos Peritos, que é bem interessante, esse site tem bastante coisa, sabe, sobre os peritos. Dos peritos, eles tratam de perito trabalhista, ali no caso, né, e eles falam que o prejuízo, quando acontece a síndrome de burnout, ele está ligado à queda de produtividade, mas tem uma questão que eles chamam de presenteísmo, né, o absenteísmo é a ausência. O presenteísmo seria quando a pessoa está esgotada mentalmente, então ela até produz, ela está lá, mas ela está mentalmente incapaz de realizar as suas atribuições a contento, de uma forma razoável. Então, é uma ausência mental, embora a presença seja física. Então, e eles até registraram aqui um dado que em 2016 foram 75 mil afastamentos ligados à depressão, ocasionando o absenteísmo, e muitos desses, portanto, ligados à síndrome de burnout.
E aí, buscando também tratar do assunto, o estresse e o burnout são sinônimos? Não, eles não são sinônimos. O burnout, na verdade, é uma resposta a um estado prolongado de estresse dentro do trabalho. Tá? Então, o estresse, até é interessante mencionar isso, é bom ler sobre isso. O estresse, ele tem um momento positivo, a psicologia sempre fala disso. O estresse pode te movimentar a fazer coisas diferentes, a ser mais agilizado. Isso pode ser relevante. O estresse elevado e um estresse muito prolongado que não traz resultados efetivos, porque as causas do estresse, a forma de você chegar a resultados, elas são impossíveis, por exemplo, isso sim vai ocasionar. Esse estresse pode ocasionar depressão e pode ocasionar a síndrome de burnout. Então, o burnout vai vir como uma resposta a esse estado prolongado de estresse. Então, ele fica crônico, esse estresse. O estresse eventual, pontual, ok. O estresse crônico é que pode trazer esse problema. Está relacionado ao mundo de trabalho, realmente, e tem relação com algumas atividades. Então, alguns estudiosos já elencam algumas atividades que podem estar relacionadas ao burnout, e depois a gente até tem isso na portaria. Profissões que exigem contato direto com as pessoas e que têm aquela exigência principalmente de metas a alcançar por conta da forma de alcance dessas metas. Mas vejam, professores podem estar sujeitos a síndrome de burnout, assistente social, bancário, a gente vê bastante ação nesse sentido, enfermeiros, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, médicos, dentistas, policiais, bombeiros, agentes penitenciários, recepcionistas, gerentes, atendentes de telemarketing, motoristas de ônibus, entre outros. Então, temos uma série de atividades profissionais que podem, sim, ser consideradas já naturalmente de fatores de risco, como fator de risco. Então, cabe à empresa tentar minimizar os efeitos do estresse dessas atividades, porque são atividades naturalmente estressantes. Então, para que a gente não chegue a esse estresse crônico com burnout, o importante é tentar fazer essa prevenção. E aí, por isso mesmo, quais são os fatores do trabalho que podem contribuir para isso? Excesso de trabalho, claro, né? Nem todo mundo nasceu para trabalhar 14, 15 horas por dia e esse nosso momento, né, que eu acho que deveria estar melhorando. O professor Ricardo Antunes fala nisso, o Domênico de Masi sempre fala, na verdade a gente devia estar trabalhando menos e aproveitando o restante do tempo para quando a gente trabalhasse, esse tempo ser super bem aproveitado e a gente estar motivado e produzir o máximo possível em menos tempo. E na verdade as pessoas estão elastecendo muitas vezes a jornada a ponto de não conseguir produzir o suficiente, mesmo elastecendo, porque o estresse é muito grande, o cansaço já é um cansaço crônico, que também é muito ruim para o organismo do trabalhador e das pessoas em geral. E essa ideia de que quem trabalha bem é quem trabalha 12, 13, 14 horas, é uma ideia que pode até ser considerada equivocada, porque se você não consegue fazer o que você tem para fazer num número de horas razoável, num número de horas decente, talvez você tenha que rever como você está distribuindo o seu tempo ou rever a quantidade de trabalho que lhe está sendo atribuída. Talvez precisasse de mais uma pessoa para fazer esse trabalho. Então, e nem todo mundo reage bem a esse excesso de trabalho, mesmo que seja para si mesmo, como no caso do advogado, por exemplo, e de profissionais liberais em geral. Além disso, falta de recursos estruturais e pessoais para responder às demandas laborais. Então, alguém que trabalha com informática, com meios telemáticos, mas a internet não funciona, mas está sempre caindo a rede, mas o sistema não é bom. Então, tudo aquilo que envolve, isso faz com que o exercício do trabalho seja estressante, porque a pessoa ainda tem que se preocupar com essa parte de atividade meio. Relações tensas ou conflituosas com usuários ou com clientes da organização, por isso o telemarketing entra aqui. Impedimento por parte da direção ou superior hierárquico de que o trabalhador exerça a sua atividade laboral, deixar ele de cantinho e ficar chamando o tempo todo. A falta de perspectiva, então a impossibilidade de ascender ou progredir no trabalho pode acabar gerando essa atividade. Relações conflitivas com companheiros e colegas e o alto nível de exigência para aumento da produtividade. E principalmente o modo pelo qual isso é transmitido para o trabalhador. A gente já sabe que submetido a metas quase todos estamos. É como essas metas são passadas, como essas metas são cobradas e principalmente se são metas atingíveis. Quando as metas são inatingíveis, continua com uma cobrança e quando atinge, elas são novamente, né, para serem insuperáveis, é aí que surge o estresse que pode se transformar na síndrome de burnout. Hoje ela é descrita como doença do trabalho, ela é Z73 no CID, na versão 2010, então o código Z73-0.0 é burnout, ou estado de exaustão vital, tá?
Vista essa noção, então, e aí se a gente tem a caracterização dessa doença como doença do trabalho, o que nós vamos trabalhar aqui? O que nós vamos tratar aqui? Então, a responsabilidade da empresa no caso de danos relacionados, decorrentes dessa síndrome de burnout, que tem anexo com a atividade laboral. Então, a gente sempre fala que para ver a responsabilidade, a gente precisa de dano, nexo, e, se for o caso, responsabilidade subjetiva, a culpa ou dolo pela negligência ou imprudência, e no caso do dolo fica mais complicado, às vezes ele vem até através de um representante da empresa, mas a empresa propriamente dita não chega a ter esse dolo. Não vou entrar aqui no artigo 932, matéria mais específica mesmo de aula, mas para ter ideia, existe uma possibilidade de responsabilidade solidária, então, pelo 942, a partir do 932, a responsabilidade do empregador pelos atos dos seus prepostos, mas também solidária com esse preposto. Então, e às vezes o preposto acaba agindo com um certo dolo. Isso vai fazer diferença no direito do trabalho e na responsabilidade civil? Para fins do valor da compensação de danos morais, sim, pode fazer diferença, tá? Mas não propriamente para a responsabilidade, para a responsabilidade é suficiente pela culpa. Existe normalmente a possibilidade de se entender como concausa. Já falei sobre concausa antes, né, no outro vídeo, então não vou voltar a isso, mas comprovada a concausa, que agiu como concausa a atividade do trabalho, a atividade laboral, é suficiente para a gente ter o nexo de causalidade com a doença, tá? Dito isso, então, com essa introdução, quero falar aqui rapidamente, então, sobre o processo que é no TST, é um recurso de revista. Na verdade, a gente virou um recurso de revista, né, foi um agravo de instrumento. É muito interessante, né, porque o mundo do TST é outro mesmo, né, esse mundo dos recursos. Então, aqui começa assim, embargos de declaração num agravo de instrumento em recurso de revista. E a interposição foi já na vigência da Lei 13.467, e a gente tem todas as questões relacionadas à transcendência para que o recurso de revista possa subir. E aqui era para sanar uma omissão na decisão do agravo de instrumento. Como esses embargos declaratórios no agravo de instrumento tiveram efeito modificativo, se voltou a apreciar o agravo de instrumento e houve uma alteração, então, no agravo de instrumento. Ele foi conhecido e provido especificamente para tratar do dano moral em relação à síndrome de burnout. Vamos ao caso. Nós tivemos uma sentença que deferiu o pagamento da indenização, assim chamada, eu chamo de compensação, mas o valor de R$15 mil, R$15 mil em danos morais, porque tinha entendido por dano material também a sentença originária, em face da gravidade da situação relatada nos autos. Então, ele entendeu que era razoabilidade, se for levado em conta a repercussão do sofrimento, com causalidade, capacidade econômico-financeira da empresa. Então, dentro desse espírito de razoabilidade, condenou a pagar 40 mil, que foi 25 mil de dano material e 15 mil de dano moral. É interessante mencionar aqui, deixa eu dizer para vocês, era uma empresa de confecções, tá? Era uma empresa de confecções isso veio da 21ª região. E era uma empresa de confecções, eu digo isso porque depois faz diferença para vocês entenderem como que isso aconteceu. E aí, nós tivemos, então, um recurso da empresa, junto ao TRT da 21ª região, se insurgindo contra a sentença condenatória em danos morais decorrentes da patologia psiquiátrica, defendendo que não foram comprovados os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, entendendo que não havia nexo causal ou relação de concausalidade entre o trabalho e o aparecimento da doença e que não havia culpa. E aí diz que tinha impugnado o laudo pericial, por quê? Porque o laudo pericial foi que entendeu pela existência de concausa, tá? Diz que foi impugnado o laudo pericial, que essa impugnação deveria ser mais levada mais em consideração por parte do tribunal. E que havia muitas outras causas que o perito apontou. Eu não vou dizer aqui exatamente tudo que a gente tinha no laudo pericial, gente, mas é importante porque, na verdade, essa trabalhadora desenvolveu uma série de problemas. Então, ela desenvolveu muitos problemas ortopédicos, ela teve que fazer cirurgia, assim, um problema trouxe o outro, ela teve vários afastamentos e tal, e ela teve também a síndrome de burnout. E aí, o que se considerou? Que os danos relacionados às doenças ortopédicas, então as doenças ortopédicas não foram causadas pelo trabalho, elas não eram relacionadas ao trabalho. O juiz, já desde o juiz de primeiro grau, entendeu que as doenças ortopédicas
com base no laudo pericial, não foram relacionados ao trabalho, mas a doença psiquiátrica, a síndrome de burnout, sim, foi causada pelo trabalho. O juiz de primeiro grau, utilizando e acolhendo as razões do laudo, deu procedência exatamente nesse sentido. E aqui, o que aconteceu? No histórico do TRT, a gente tem bem direitinho como o perito até mostrou isso. Então, ela morava numa cidade satélite, residindo com os filhos adultos, todos estudavam. Ela pegava um ônibus cedo, e aqui tinha que ela acordava às 3h30 da manhã, às 4h20 ela saía de casa. Ela trabalhava no turno da manhã até as 14 horas, depois ela fazia o traslado para casa, que durava cerca de 2 horas. Então, veja, ela saía às 4h20, depois de acordar às 3h30 da manhã, saía às 4h20 e chegava em casa de novo em torno das 16 horas. Tá? Embora ela trabalhasse só no turno da manhã, por causa do tempo que ela levava no traslado. Geralmente, às 19 horas ela ia dormir. Compreensível, não é mesmo? Porque ela ainda cuidava das coisas da casa e da alimentação. Então, ela não tinha dificuldade para dormir, porque ela estava sempre muito cansada. Ela percebia dificuldade para acordar às 3h30 da manhã. Eu, pessoalmente, super entendo. Gente, já devo ter falado isso em alguma oportunidade, se não aqui. Mas aquele milagre da manhã, não tem manhã que me pegue. Antes das 7 eu sou um bicho. Eventualmente até levanto. Tem gente que acorda cedo super bem, mas ela não acordava cedo. Para mim, na verdade, ela acordava tarde da noite. Porque 3h30 da manhã, para mim, é tarde da noite. Mas enfim, ela acordava 3h30. Percebia dificuldade com a memória. Inclusive com a impressão de ter perdido o ônibus, ficava nervosa, procurou um neurologista que prescreveu medicação, não fez terapia, não fez tratamento com psiquiatra também, ela foi só num neuro, porque eu acho que ela achou que era algum problema neurológico pela perda de memória que ela estava sentindo. Com isso, ela passou a ter dificuldade de se alimentar, porque ela ficava muito cansada, então ela ficava longos períodos em jejum e teve problemas gastrointestinais devido ao jejum prolongado, o que levou a desenvolver um refluxo. Que aí começa, né? É um negócio, né, gente? Né? Lá vem na manada. Precisou fazer tratamento. Por causa do cansaço da sonolência excessiva associada à dificuldade para alimentar, ela teve, por conta da ansiedade, tentou mudar o horário do trabalho, mas não conseguiu. E aí, o que eles entenderam no TRT foi que, na verdade, essa ansiedade que ela desenvolveu e esse estresse que passou a se tornar crônico, ela teria desenvolvido depois dos afastamentos que ela teve para tratar outros problemas. O gastrointestinal, o problema ortopédico que ela teve, as outras doenças que ela teve. Então, o entendimento do tribunal foi que o surgimento da síndrome foi concomitante às patologias de natureza ortopédica que limitaram a atividade dela. E isso é que teria gerado o quadro de ansiedade, não o trabalho em si. E isso que minou as energias, levou à sensação de fadiga crônica, indisposição e essas alterações na memória. Então, o tribunal entendeu que a perícia apurou que a persistência da má alimentação evoluiu para esses problemas gastrointestinais. Então, isso não foi culpa do empregador no aparecimento dessas doenças de fundo ortopédico que acabaram interferindo no desempenho dela, porque com esses problemas ortopédicos ela não conseguia trabalhar direito, isso gerou ansiedade nela. Mas eles dizem como os problemas... O raciocínio foi assim, como o problema lá de trás... Os problemas ortopédicos impediram ela de realizar tão bem o trabalho e isso foi que gerou ansiedade, então a ansiedade não teria relação com a atividade especificamente, porque ela já estava com limitações provenientes de outras doenças. Com isso, excluíram a indenização, todas as indenizações, porque entenderam que não havia o nexo. E aí aqui nos embargos, o que justamente eles mencionaram é que embora ele tenha afastado a influência do trabalho na doença, o acórdão afirmou a existência da concausalidade. Houve embargos declaratórios, o tribunal disse, não, teve concausa, mas ela não é relevante. Essa concausa não é relevante para fins de responsabilidade. Então, se entendeu aqui no TST que, com base nisso, deve ser provido embargo de declaração para analisar agora o recurso de revista, porque isso não foi analisado, a turma não teria analisado. Então, a importância da questão do laudo pericial ter avaliado o nexo. Por quê? Porque o TRT, na origem, entendeu que o juiz pode decidir contra o nexo. E isso, então, seria suficiente, apesar da concausa. Mas não tem essa análise da questão da concausa no regional. O regional diz, a concausa, olha, eu posso decidir contra o laudo. E decidiu contra o laudo. Mas o fundamento em relação a excluir a responsabilidade que estava relacionada à concausa, pelo jeito, não foi considerado suficiente pelo TST.
E aí eles dizem que no caso concreto, claro, não se pode aqui, porque sempre tem a história da súmula, né, gente, da súmula 126, não pode rever os fatos e as provas no TST. Então aqui é uma análise de o quê? De novo, né, violação de dispositivo legal. Então a gente já viu que teve violação de dispositivo legal do artigo 950 do Código Civil. Aqui a violação, inclusive, seria o artigo 21 da Lei 8.213. Por isso que eu acho interessante esses acórdãos, para a gente lembrar das fundamentações, como elas são importantes nos pedidos e nas defesas. Quando se levanta ilegalidades e violações de lei para fins de pré-questionamento, é importante lembrar que não precisa ser lei trabalhista. Até porque, de novo, nesses assuntos relacionados à responsabilidade civil de acidente e doença do trabalho, nós temos muito pouco na legislação trabalhista. A violação vai ser ou da legislação previdenciária, por não considerar a doença do trabalho, ou do Código Civil 927, 950, 927, parágrafo único, porque nós temos essa possibilidade, 932, 949. Então, nós temos uma série de artigos fora da CLT e da legislação trabalhista propriamente dita que vão tratar desses assuntos. Por isso, a importância de levantar essas violações também. Então, aqui, vejam que interessante que ficou essa primeira parte da decisão. Por certo que o juiz não está adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo formar suas convicções com outros elementos e provas existentes nos autos, a teor do artigo 436 do CPC. 479 do CPC de 2015. Contudo, não pode aleatoriamente, sem elementos robustos nos autos em sentido contrário, desprezar a prova técnica. Pelo que, na espécie, devem prevalecer as conclusões do perito que detém conhecimentos científicos na área, segundo as quais há nexo concausal entre a doença adquirida pela recorrente, transtornos psiquiátricos, e suas atividades laborais. Assim, ainda que o labor na reclamada não seja reconhecido como causa direta da doença ocupacional, a atividade laborativa desempenhada pela reclamante atuou com causa, o que legalmente se equipara ao acidente do trabalho, previsto no artigo 21, inciso 1º da Lei 8.213. Pensando no artigo 20, para ser bem franca, mas enfim, vamos estar assim. E assim recebeu o recurso de revista. Então, aí vamos então agora julgar o recurso de revista para ver o que fazer. Eu confesso a vocês que eu fui lendo o acordo e pensei assim, gente, como é que vou tirar esse nó? Porque, na verdade, não pode reapreciar fatos e provas. Então, o que vai apreciar aqui? Não pode fazer uma apreciação da culpa da empresa agora. A partir do momento que se volta a considerar o laudo pericial, se considera o laudo pericial que prevê a concausa. Mas aí, a partir da concausa, a gente pode entender automaticamente pela responsabilidade da empresa? Aí é que está. Vejam, a previsão aqui. Assim, ainda que não tenha sido como causa direta da doença ocupacional, a atividade laborativa desempenhada pela reclamante atuou como concausa, o que se equipara e blá blá blá. Constatado o evento danoso, o nexo de concausalidade com o trabalho, surge a necessidade da reparação do dano moral. E aí você pensa, mas e a responsabilidade? E a prova do dano e a responsabilidade subjetiva nesse caso. A responsabilidade da reclamada pelo pagamento do dano moral não depende de prova do prejuízo. Então, nos casos de doença, que também tem os casos de acidente típico, claro, em algumas outras situações, é aquilo que o Sérgio Cavalieri sempre fala na obra de responsabilidade civil e outros autores. O dano, ele vem por si. A prova do fato faz presumir o dano. Então, não há como comprovar esse sofrimento decorrente. Vejam, na verdade, a doença em si, no caso da doença psiquiátrica, a doença em si já é o dano moral, porque ela já é o abalo psíquico, portanto, já houve a violação ao direito da personalidade. Entendem? Então, isso vai além da discussão, porque a gente não precisa ficar aqui, não é nem discutir a comprovação, o que isso gerou. Sempre lembrando, existe a honra subjetiva e a honra objetiva. Então, a honra objetiva é o reflexo disso na sociedade, que eventualmente a pessoa pode até fazer uma comprovação de que ela foi tratada de forma discriminatória depois, que isso teve problema no relacionamento com amigos e fazer esse tipo de prova. Mas o sofrimento, ele é decorrente automaticamente da própria lesão. Então, ocorrendo essa doença psiquiátrica com causa em relação às atividades exercidas na empresa, o dano moral está presumido. Com isso, a responsabilidade da reclamada pelo pagamento do dano moral não depende de prova do prejuízo, pois deriva da própria lesão à integridade física, ou nesse caso aqui a psíquica. Diante do exposto, conheço do recurso de revista por violação ao artigo 21, inciso 1º da Lei 8.213. E aí, gente, em seguida, dano moral, então, tendo a concausa, o que foi decidido?
conhecer do recurso de revista por violação do artigo 21, inciso 1º da Lei 8.213, e dar parcial provimento para restabelecer a sentença que condenou a reclamada ao pagamento de indenização de R$15 mil por danos morais. Então, vejam, restabeleceu a sentença só para os danos morais. Os danos materiais não foram restabelecidos e não foram, aqui a matéria não foi considerada suficiente para o recurso de revista, mas para os danos morais, então, como se fez? Se foi restabelecendo. Então, a gente tem essa ideia de como é que faz agora, que era isso que eu fiquei pensando. Então, como é que o recurso de revista vai resolver a questão? Recurso de revista agora, o TST não pode dizer assim, então eu arbitro um valor, vou criar um valor, vou entender pela responsabilidade criando valor. Não, a solução é simples. A sentença de primeiro grau considerou o laudo pericial, entendendo pela concausa, e deu R$15 mil. O objetivo aqui era restabelecer a sentença, voltando a considerar o laudo pericial, que foi o que não fez o TRT. Então, o regional tinha excluído a responsabilidade, porque entendeu que o juiz pode decidir fora do que consta no laudo pericial, e foi o que fez, e justamente por entender que essa fundamentação não foi suficiente para decidir fora do que o perito estabeleceu, e o perito disse que tinha concausa. Então, isso foi considerado suficiente para o TST para fins de quê? De restabelecer o conteúdo da sentença, que era de R$15 mil. Essa decisão é de agora, de maio de 2020, eu digo agora porque tudo que é desse ano me parece bastante recente. É um assunto que eu quis trazer também porque eu acho que nós vamos conversar mais para frente sobre ele. Me parece que o burnout vai estar relacionado a teletrabalho em período de pandemia. Eu não tenho dúvidas, já tem alguns artigos tratando da matéria, o teletrabalho no sentido de home office mais do que teletrabalho em si, porque na verdade é em casa, né? Aquela velha pergunta, você trabalha em casa ou você mora no trabalho? Então, se vão surgir estresses crônicos e essa demanda de hiperprodutividade vai gerar estresses crônicos e abalos psíquicos por quem está fazendo home office no período da pandemia. Então, se o Covid, não pelo seu contágio, e sim pelo afastamento do local de trabalho e o trabalho em casa, com pressão de metas, inclusive existem empresas cobrando uma produtividade acima do que cobravam para quem trabalhava presencialmente, agora que estão trabalhando em casa, inclusive com alguns horários diferenciados, mas ainda que não fosse, cobrando a maior ainda produtividade nesse período, dizendo que isso é para compensar o fato de que eles não perdem mais tempo para ir até lá, e que estão no conforto do lar, e que tem mais tranquilidade para trabalhar. Isso não é verdade para todo mundo. E essa síndrome de burnout é algo que vai poder ser levantado, porque eu tenho certeza que quando passar, que é quando as pessoas vão poder se dar o luxo de ver o que está acontecendo, ninguém quer ir ao hospital para ver nenhuma outra situação, nem ao médico, né? As pessoas se preservam e é o que me parece mais adequado a fazer, de acordo com os órgãos de saúde do mundo. Então, se isso começar a deixar a pessoa excessivamente perturbada, não vai dar para esperar até o final, porque a síndrome já pode se transformar realmente num transtorno de ansiedade, que foi algo que aqui o perito tinha afastado, mas é bem importante, porque isso poderia ter evoluído para um quadro de transtorno de ansiedade, que é outro CID, pode evoluir para um quadro de depressão, que é ainda outro CID, considerado ainda mais grave, e exigir todo um tratamento e depois até um afastamento necessário. Então, não só Ler-Dort, que me parece que vai acontecer, lesões ósseo, né, por conta da falta de ergonomia nos ambientes de trabalho que estão sendo escolhidos ou como única opção do trabalhador nesse período, mas a síndrome de burnout é algo que vai realmente talvez aparecer, porque as pessoas podem estar se passando ou exagerando nesse comprometimento, muitas pessoas até com essa questão da culpa mesmo, dizer, não, agora eu tenho que trabalhar mais, porque já que eu estou em casa, eu tenho que apresentar ainda mais produtividade. O futuro dirá, né, gente? Nós vamos ver essas novas questões, temos visto várias pessoas com transtorno de ansiedade pela solidão, pelo isolamento, então nem todo mundo se adaptou bem, então nós vamos ter muitas outras discussões que têm a ver com a saúde mental do trabalhador, que é tão, tão importante. Essa decisão aqui é da ministra Adelaide Miranda e foi se não me engano, da segunda turma. Mas eu vou colocar ali embaixo, tá, para vocês, a segunda turma. Vou colocar ali embaixo na descrição o número do processo, tudo bem direitinho, tá bem? Muito obrigada, se gostarem, curtam por favor, compartilhem com quem possa
aproveitar também esse conteúdo. E se tiverem sugestões de temas para a gente tratar, eu tenho trazido decisões, então podem sugerir decisões sobre outros temas. Eu tenho trazido bastante responsabilidade civil, é um assunto que me é muito caro, gosto muito de falar sobre isso, mas a gente tem muitas outras coisas para debater, né? Às vezes alguém me fala, traz decisões de Covid, é tudo muito recente, gente. A gente não tem decisão de tribunal, a gente tem só em mandado de segurança para uma outra situação. Então, decisões de mérito relacionadas à discriminação, a despedidas, problemas de suspensão de contrato, tem sido tudo tutela, tudo primeiro grau. É o que eu sempre falo, nós vamos passar muito tempo falando sobre a legislação desse período de exceção, de pandemia, porque vai gerar efeitos jurídicos por muito tempo. Muito obrigada por me verem e por me ouvirem, e até a próxima.